Nós já estamos recebendo, mais uma vez, a presença sempre ilustre do deputado Oscar Bezerra, do PSB. Deputado Oscar, tudo bem? Seja bem-vindo conosco mais uma vez, viu? Muito obrigado, Eu né? agradeço. Aliás, o senhor é um dos deputados hoje, sem dúvida nenhuma, mais atuantes na Assembleia Legislativa, né? Participando bastante das ações. Mas deixa-me lhe perguntar, nós estamos vivendo num momento assim muito diferenciado. O uso das redes sociais tomou conta. Hoje, com o celular na mão, você consegue obter imagens, gravações e usar elas de uma tal maneira que tomam conta, se espalham, né? Qual que é a sua opinião dessa participação popular das pessoas aí participando, por exemplo, de um programa ao vivo como esse, trazendo as informações, contribuindo, ela que está vivenciando ali uma determinada situação? Fundamental, Agnello. Até porque, realmente, como você disse, é ela que vivencia na pele todas as intempéries, vamos dizer assim, do dia a dia, dos problemas do seu bairro, da sua rua e, consequentemente, pode contribuir muito para meios de comunicações a levar ao conhecimento não só das autoridades constituídas, mas como toda a sociedade, de que a inoperância, muitas vezes, de determinado serviço está acontecendo e precisa ser corrigido. Com certeza. Bom, o assunto que eu vejo assim, importante conversar com o senhor aqui nesta manhã é com relação à CPI das obras da Copa, né? Nós já estamos praticamente no término dessa CPI. E qual a avaliação que o senhor faz, deputado? Passados já esses meses, muitas pessoas foram levadas para prestar os seus depoimentos, muito barulho, muita discussão, muita mentira, conforme nós ouvimos até dos senhores lá presidindo a CPI, muitas cenas hilárias, como por exemplo a do Taborelli com o Silval Barbosa e outras mais. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento, próximo aí à finalização dessa CPI importante? Bom, vale ressaltar à sociedade de Mato Grosso que o parlamento é isso, é discussão, é buscar realmente interagir. No caso da CPI tem um poder mais específico e investigativo, e nossa CPI realmente concluiu-se o trabalho de oitivas. Estão concentrados agora, toda a equipe, debruçados na confecção do relatório final. Confecção desse relatório que poderá chegar aí na casa de 2.000 laudas, o relatório final. Afinal, nós fizemos um processo de investigação em cima de 500.000 laudas, ou seja, foi debruçado em 500.000 folhas de papel de documentos que foram apresentados à CPI ao longo desse ano e pouquinho de investigação. E chegou-se, obviamente, a resolutividade de que a malversação do erário público foi, assim, explícita. Falando português claro, deputado, meter a mão no dinheiro do governo, mau uso do dinheiro público, meter a mão coisa mal intencionada desde o princípio. Desde o anteprojeto já se pensava que tinha que ser feito de forma direcionada para alguém ter alguma vantagem. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O povo não merece pagar, apesar de estar pagando essa conta, mas sem ter a punição para essas pessoas que foram, de certa forma, eleitas para ser gestores e conduzir o processo. Outras tiveram cargos de confiança dispensados para conduzir determinado processo e, mesmo assim, não o fizeram da forma republicana que deveria ter sido feita. Então, cabe a nós agora apresentar ao Ministério Público Estadual e Federal não só os indicativos de quem são os responsáveis, mas também, ao final, propositivamente ao governo do Estado, da forma de conduzir de agora em diante, porque a CPI quer a conclusão do modal VLT. Sim. A CPI tem esse indicativo de que precisa concluir, agora, respeitando a legislação. Tudo que o governo anterior não fez de cumprir com a legislação, nós não queremos que este governo cometa os mesmos equívocos. Por isso, além de apontar as irregularidades, nós vamos dizer ao governo, pode continuar desde que não se faça da forma que foi feito aqui.
de agora em diante será desta forma, ou seja, propositivo no sentido de que a sociedade tenha daí ao final o resultado que é a obra. Então deixa eu esquentar aproveitando esse gancho que o senhor acabou de dar aí, muito sincero por sinal, deixando claro que o Estado foi, obviamente, surrupiado. O dinheiro público que veio para as obras, na verdade, foram mais usadas para beneficiar alguns grupos de amigos do que para realizar as obras propriamente dito. Em sendo assim, essa CPI vai trazer à tona os nomes dos responsáveis e eu lhe pergunto, existe um chefe organizador desse esquema que prejudicou a população do estado de Mato Grosso? Veja bem, o gestor público por si só tem toda a responsabilidade. No caso, e aí nós estamos mirando então para o ex-governador Silval Barbosa do PMDB. O ex-governador, de certa forma, participou do processo de construção de tudo isso aí, que poderia, no meu modo de ver, ser, vamos dizer assim, a redenção de toda a Baixada Cuiabana, com centenas de obras que se estenderam aí, a transformação que o Estado recebeu de investimento ao longo disso aí, mas não foi exatamente desta forma que foi conduzido. Agora, deputado, deixa eu apimentar ainda mais isso daí. Porque ficou evidente na CPI, muito bem apresentada pelos senhores, que faltou fiscalização. Obras que não tinham projetos, construções mal feitas, não foram fiscalizadas, não foram acompanhadas, dinheiro vinha e ninguém sabia com que era gasto. E se falou, obviamente, na conivência de muitos setores da sociedade. Por exemplo, da Assembleia Legislativa, que poderia ter dito, opa, peraí, tem algo errado aqui e não fez. Faltou o Tribunal de Contas do Estado dizer, opa, aqui está irregular, está faltando documento, está faltando, cadê a materialidade para justificar isso aqui? Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado. Quer dizer, a CPI vai, de certa forma também, dentro de todo esse desenvolvimento das ações feitas ali de fiscalização, trazer isso também às claras, chamando a responsabilidade desses poderes que foram, de certa forma, omissos ou, enfim, coniventes com tudo o que aconteceu? A omissão é crime. Obviamente, a CPI tem esta missão de apresentar, como eu disse, ao Ministério Público Estadual e Federal, tudo que, na opinião da CPI, teve como crime. Então, a omissão é crime. Obviamente, serão apontados o porquê de não indicação de determinada coisa. Agora, eu queria fazer aqui uma colocação que eu acho assim, de extrema relevância. Eu fui prefeito da minha cidade de Juara e lá, uma vez eu lembro que veio um determinado recurso para me fazer um meio-fio com a pavimentação numa determinada rua. A empreiteira usou aquela máquina de fazer o meio-fio e regulou errado. Fez o meio-fio ao invés de 15 centímetros de altura, com 13,5. Uma diferença de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, mas perfeito o acabamento. A Caixa Econômica foi na minha cidade e glosou o pagamento da empreiteira. Por causa da diferença. Por causa de 1,5 centímetro. Aí eu pergunto, por que não foi usado esse mesmo critério, será, para com as obras da Copa do Mundo, que era bilhões de reais envolvido? Bom, falando nisso, eu entro então nessa questão de valores. Segundo a avaliação dos especialistas e das assessorias que foram contratadas para avaliar, pegando, por exemplo, a obra do VLT, uma obra de 1.477 bilhões, foram pagos 85% ou aproximado a isso da obra, sendo que apenas 30% dela fora concluído. Obras pagas sem ter sequer uma planilha de serviços executados. Dinheiro este que partiu exatamente da Caixa Econômica Federal. Deputado, 1.477 bilhões de VLT, fora os outros milhões em outras obras. Para onde foi esse dinheiro? E esse dinheiro vai voltar para o Estado? Veja bem, no caso do VLT, eles fizeram tudo ao inverso. Por exemplo, obviamente que as obras
deveriam ter sido tocadas e, posterior aos trilhos estarem assentados, as catenárias prontas, as redes elétricas todas constituídas, é que faríamos daí a aquisição dos vagões. Sim. Para daí sim, com os trilhos prontos, fazer o que o contrato preconizava. Com as obras medidas, fiscalizadas. Por exemplo, no caso de vagões dos carros, preconizava no contrato de que o pagamento só poderia ocorrer se tivesse todos os testes. Não ocorreu. Só aí já tem um indício de um direcionamento. O porquê pagaram 500 milhões de reais em carros que sequer foram testados. Veja bem, daqui 2, 3 anos, o governador Pedro Táxi resolve tocar a obra e conclui todos os trilhos. Aí nós vamos entrar na fase de teste que deveria ser inicial. Os carros não funcionam. E aí? Já foi pago. Já recebeu integral, 98% dos vagões foram pagos. Só tem esses 2% que é justamente a questão do teste. Não funciona. Como é que fica a sociedade com relação a isso? É uma ação judicial, vai ficar 15, 20 anos discutindo, como foi o caso do metrô da Bahia. Quer dizer, então é uma irresponsabilidade sem igual. Esse dinheiro todo, então, que se entende que foi desviado para outros fins, vai ser trazido também à tona pela CPI, deputado? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eles trabalharam muito com jogo de planilha. Vamos supor, eles sabiam o item que não seria feito. O item que não seria feito, em hipótese alguma, porque eles já sabiam que não ia concluir essa obra. Aí eles iam nesse item e davam um desconto lá de 35%. Aí o item que obviamente teria que cumprir para ter o retorno que eles queriam, que é o caso dos carros. Aditivaram em 20 e tantos por cento. Foram maldosos, 80 e tantos milhões a mais. Ou seja, é a má intenção clara. Isso precisa, de certa forma, o Ministério Público, que não cabe a nós vamos indicar, sugerir, mas não cabe a nós bloquear bens, indiciar, prender, não cabe à CPI. Nós vamos sugerir ao Ministério Público que essas pessoas sejam penalizadas, sim, com a condenação de devolução de recurso, com bloqueio de bens, com cadeia. A lista é grande, deputado? A lista é grande, porque são muitos agentes públicos. O senhor poderia citar alguns nomes aí? Sob pena de eu prejudicar o processo final, eu queria pedir reserva até para preservar o processo de 1 ano e tanto de investigação, para não correr aí nenhum processo jurídico que eu estou antecipando. Empresas que foram altamente beneficiadas? Certamente existe aí no mínimo umas 30. Umas 30? Foram 30. Altamente beneficiadas. Umas 30. Empresas fantasmas? Até porque foram criadas também? Eles criaram um mecanismo da terceirização. Sim. Então virou que se tornou comum nas obras públicas, uma cadeia, uma ramificação de terceirização, e diga-se de passagem, que eram literalmente extorquidas pelos agentes públicos. O que é mais grave ainda. Mais grave ainda. Bom, deputado, só para a gente finalizar esse assunto da CPI, nós estamos vendo uma tentativa de desmerecer os trabalhos que foram feitos da CPI. Nós estamos vendo aí uma tentativa nos bastidores de desconstruir esta CPI, justamente porque pode apontar o nome de homens públicos que estão, inclusive, hoje dentro da própria Casa de Leis, dentro hoje de um cenário de executivo, fazendo parte hoje, inclusive até mesmo do governo Pedro Táxi, não no primeiro escalão, mas ali do segundo para baixo, tal. O senhor teme que o desfecho dessa CPI possa ser prejudicado por conta dessas interferências externas que estão a todo vapor tentando encobrir o resultado final dessa CPI? Nós já passamos dessa fase. Eu acho que nós tivemos aí 1 ano de pressão para não ouvir fulano, para não buscar a empresa tal. A pressão era constante, de todos os lados imaginários. Agora, na hora da construção, onde nós já chegamos numa linha de raciocínio do que foi e como foi a malversação do erário.
nós vamos agora nos render ou nos envergar a interesse de alguém? De forma nenhuma. Nós temos que fazer o interesse da coletividade. Mesmo que tenha que cortar na própria carne, deputado? Não existe nenhum problema com relação a isso. Até porque se existia a comissão na Assembleia Legislativa de Deputados, que era a autonomia ou era lhe atribuído a fiscalização e não fizeram, vão ser citados, obviamente. Perfeito. Eu quero falar com o senhor sobre um assunto também que está tomando conta nesse momento do estado de Mato Grosso, que é o reajuste geral anual. Quero aproveitar a sua presença aqui, porque ontem nós mostramos uma matéria, o governador Pedro Tax apresentando uma proposta de 5% comparada a uma proposta de 11,28% que está sendo, obviamente, requerida pela classe sindical, pelos funcionários públicos, que é de direito, que é discutível. Assembleia e governo travaram uma discussão, tendo ali à frente o deputado Emanuel Pinheiro, vosso colega do PMDB, dizendo que não abririam mão, né, obviamente, de não atender aos funcionários públicos. O governo ofereceu 5%, 3% agora, 2% ano que vem. Os funcionários disseram não. Como é que o senhor analisa esse primeiro grande desafio do governador Pedro Tax, tendo à frente aí esse abacaxi, eu poderia dizer assim, que é uma paralisação geral no estado? Bem, primeiro eu expressei ao governador a minha preocupação dele não fazer uma proposta, porque a princípio não teria nenhuma proposta, uma vez que, segundo dados da equipe econômica do governo, não tem esta possibilidade de aplicar em função de atingir os índices constitucionais e o Estado ficar impedido, por exemplo, dos recursos a nível nacional, de ser privado de receber. Se atingir o teto, automaticamente a própria União começa a cortar os repasses ao Estado de Mato Grosso. Ele já avançou numa proposta. Não é a ideal, mas é o que se pode fazer. Quer dizer, nós não podemos agora, de certa forma, também ser intransigente, a classe trabalhadora, em querer os 11,28. Na federação, existe apenas um estado, o Paraná, que fez, ainda não por completo, parece-me que 10% do RGA, os outros estados todos não conseguiram cumprir. Eu tive em Campo Grande, por exemplo, lá não teve RGA. O que o governo deu? R$ 250 de bonificação a cada servidor. Foi o mecanismo encontrado de tentar ajudar o servidor. E o estado oferece, por exemplo, o mesmo índice que a Prefeitura de Cuiabá aplicou agora, que foi o RGA 5%. Obviamente, ele respeitou o fim do quadrimestre, que é agora em setembro, e aí no final, que é janeiro, respeitando para não correr o risco dele ultrapassar esse índice constitucional. Quer dizer, então cabe aí ao setor, às categorias, refletirem da dificuldade que o país está vivendo. Não é só o estado de Mato Grosso. O país está vivendo um problema crônico de falta de recursos, por tudo que a gente tem assistido aí, obviamente, pelo erro na condução do processo. Mas, enfim, está acontecendo. É o momento agora de que nós todos precisamos um pouquinho ceder. O governo recebeu uma pressão para dar 11, não foi possível, aplicou 5. Então, cabe agora aos servidores, de repente, cederem também um pouco e ver que a real circunstância agora cabe aí alguns pontos de reequilíbrio. Com relação a esse assunto, a repórter Júlia Milhomem acompanhou nesta manhã a greve geral, a manifestação, na verdade, que indica, que encaminha para uma paralisação geral aqui em Mato Grosso. Conversou com alguns sindicalistas. Eu gostaria... eu quero a matéria dos servidores lá, feita pela repórter Júlia Milhomem, feita agora pela manhã. Traz a matéria para nós, por favor.
Os servidores públicos estaduais entraram nesta terça-feira no primeiro dia de greve geral. De acordo com o Fórum Sindical, que reúne cerca de 30 sindicatos do funcionalismo público, praticamente 100% dos servidores públicos apoiam a paralisação. Os servidores cobram ao governo do estado o cumprimento integral da revisão geral anual, que é de 11,27% em 2016. Ontem, eles flexibilizaram a proposta e admitiram receber o reajuste de forma parcelada até o final do ano, desde que os retroativos fossem incorporados aos salários mês a mês. Foi determinado pelo Fórum Sindical, ontem tem 32 categorias, 28 já está garantida. Então, o que está acontecendo? O pessoal está mobilizando na porta das secretarias principais, da Polícia Civil, a Polícia Militar não pode sair, estão se aquartelando, né? E, à tarde, esse movimento terá um corpo maior, porque está vindo os professores, que vão reunir às 14 horas lá na Praça Ipiranga, vem de marcha de lá até aqui a Praça Ulisses Guimarães, aonde irá juntar com a gente para montar o grande ato nesse primeiro dia de greve. Deputado Oscar Bezerra, o senhor viu aí os principais líderes sindicais, Detran, Saúde, Educação, né, setor meio do Estado, enfim, todos com a proposta de paralisação, greve geral. Qual a repercussão para o Estado de Mato Grosso de uma greve como essa? Eu confesso que não me lembro de ter visto uma igual nos últimos 20 anos. Veja bem, é legítimo a greve. Sim. Eles têm essa autonomia de fazer, se assim entenderem. Agora, de repente, os 100 mil servidores que hoje atendem o Estado de Mato Grosso precisam também fazer uma reflexão e pensarem nos 3 milhões e 100 mil habitantes que restam, que são os moradores. Nós temos 3 milhões e 200 mil habitantes. Quer dizer, e um detalhe interessante que vale ressaltar é que com a paralisação dos serviços, a arrecadação despenca. E esse 5% proposto, se despencar, não vai dar nem para atender. Porque se o negócio não está bom, precisa, obviamente, fazer os ajustes. Então, eu acho que cabe realmente às categorias refletirem um pouco mais nesse sentido da greve geral, que pode agravar ainda mais a situação do Estado de Mato Grosso e da própria classe, da própria Isso categoria. enfraquece o governador Pedro Tax? Eu só acredito que politicamente isso chega num momento totalmente desfavorável e que pode prejudicar o andamento da administração do governador Pedro Tax? Sem dúvida, sem dúvida. O não cumprimento do RGA, que de certa forma tem legitimidade os servidores de ter, acaba por desgastar, porque cada servidor desse tem os seus familiares, então é um complexo gigantesco de pessoas de que estão descontentes com a administração por não ter cumprido o RGA. Agora, o que precisa ser esclarecido e levado também ao conhecimento é que a impossibilidade de se fazer. Qual é o governador deste estado que não gostaria de dizer: eu cumpri integralmente os 11,28 de RGA. Eu sou o único estado que seria o único estado a cumprir rigorosamente o que foi determinado na lei. Todo mundo gostaria, se fosse possível, obviamente, certo, financeiramente. Bem, o governador Pedro Tax vem falando da necessidade dos poderes se juntarem e, obviamente, cada um queimar as gorduras que tem. Ele vem falando sobre a redução do 10º, né, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, que foi um impasse na semana passada, que fez com que a Assembleia tivesse até que derrubar um veto do Executivo. E ontem o governador Pedro Tax falou a respeito disso, após uma reunião com os líderes dos poderes do Estado, já prevendo uma mudança no ano de 2017. Veja a matéria, eu gostaria que o senhor acompanhasse. Na tela. O governador
governador Pedro Táxi se reuniu com os chefes dos poderes na tarde desta segunda-feira. Após a reunião, comunicou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 será encaminhada para a Assembleia Legislativa com um corte de 15% nos duodécimos dos poderes e instituições do Estado. Durante a coletiva, foi ressaltada a necessidade da redução, que foi classificada como inédita no país. Os poderes estão reunidos para tentar buscar uma solução para superar um momento de crise. Apresentaremos hoje, então, o projeto de LDO com a diminuição de 15% no repasse dos poderes, mas isso eu quero ressaltar, por honestidade e lealdade, será debatido no Poder Legislativo e as equipes técnicas dos poderes terão condições de fazer isso. Deputado Oscar Bezerra, nós estamos vendo aí uma tentativa do governador Pedro Táxi de unir forças, chamando os principais poderes, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, propondo uma redução nos repasses, né? A título de esclarecimento, o Tribunal de Justiça teve um crescimento na receita na ordem de 30%, de 2015 para 2016. É isso, deputado? Por aí. O Ministério Público do Estado teve um crescimento na receita de 2015 para 2016 na ordem de 34%. Ministério Público do Estado, melhor dizendo. E Tribunal de Contas também na ordem aí de 30%, 31%, 29%. Assembleia, 4%, de 2015 para 2016. O governador fala em reduzir linear 15%. Partindo desses crescimentos apontados aqui na casa dos 30%, se reduzir 15%, ainda vai ter um crescimento de 15% que está muito bom, obrigado. Mas já a Assembleia vai botar a mão no dinheiro da Assembleia, vai reduzir. Quer dizer, ao invés de aumentar mais 15, ou mais 12, ou mais 18, nós vamos tirar isso aí de lá. Ô, deputado, o senhor acredita que essa proposta do Executivo ela vai ser apreciada pela maioria na Casa de Leis? Realmente será deliberada agora às 3 horas da tarde no Colégio de Líderes. O Maluf sempre compartilha com todos os deputados essas decisões de amplitude maior. Agora, como foi pontuado aqui, o nosso crescimento de apenas 4% na receita, diga-se de passagem, ainda assumiu-se um monte de responsabilidade que não tinha, que era a atribuição dos outros governos todos, como o FAP, aposentadoria, como no caso das URV, dos pensionistas. Isso tudo agora a Assembleia está fazendo o recolhimento. Então, além de não crescer como os outros poderes, a Assembleia recolheu com isso tudo aí em torno de 65 milhões de reais, que era o Estado que o fazia antes, devolveu 20 para comprar ambulância, está fazendo um novo entendimento de devolver mais 24 milhões para fazer emendas aos deputados nas suas bases eleitorais, automaticamente atendendo a ponta o município que está com deficiência com recurso do Legislativo. Agora, eu só vejo um mecanismo, realmente cortar na carne. De repente, eu não faço parte da mesa diretora. Se a mesa diretora apresentar condições de aceitar uma proposta desta com o governo, eu acho que é o único mecanismo realmente, cortar na carne não só os poderes, mas também o executivo, com enxugamento da máquina, porque não é possível e não é aceitável de que simplesmente se crie uma nova alíquota, por exemplo, está se falando nas commodities, o 380 vir e taxar novamente o comércio, isso não é aceitável. Se não existe, de repente, um controle nos gastos públicos de todos os poderes, realmente o caminho é esse. A sugestão do governador tem fundamento. Agora, o número, se é 15, se é 10 ou se é 5, realmente quem está no comando desses poderes é que pode nortear o governo nesta decisão. Não somos nós, deputados, que não temos acesso, por exemplo, ao orçamento, a condição financeira da Assembleia Legislativa. Bem, o senhor falou agora há pouco das commodities, essa é uma proposta apresentada pelo deputado Wilson Santos do PSDB. O governador vai, inclusive, sentar com o setor do agronegócio para discutir esse tema. E o senhor já deixou claro aí, eu não concordo com isso daí. Quer dizer, vai ser mais uma polêmica à vista aí, né? Obviamente,
toda vez que se gera mais encargo, tem polêmica, não é factível. O país vive realmente uma das maiores cargas tributárias do mundo, esse país nosso. E aí, quando tem um aperto aqui, querem taxar, vamos colocar mais R$2 no saco de soja, como o Wilson falou, simples assim. Isso, hoje, numa circunstância de um valor agregado do produto, pode ser insignificante, mas e na baixa? E na baixa do produto? Porque é oscilante o mercado. Chegou a época da soja ser vendida a R$24. Imagine uma taxação de 2, o que representaria ao produtor. E o veranico? Este ano, a soja está cara porque não teve a produtividade que teve nos anos anteriores a nível de país. Não teve chuva, não teve produtividade. Aqui no nosso país não tem subsídio, como nos Estados Unidos tem, nos países de primeiro mundo tem. Quer dizer, se o produtor lá plantar, não choveu e não colher, o governo, de certa forma, garante o mínimo àquele produtor. E aqui não tem isso. Certo. Aqui o prejuízo é do produtor. Quer dizer, então na hora de pagar a conta, taxa a soja, taxa o boi, taxa a madeira, taxa o comércio. Não é por aí. Realmente nós precisamos achar alternativa. O senhor disse agora há pouco, eu não faço parte da mesa diretora, referindo-se, obviamente, à discussão que vai ser encaminhada pelo presidente Guilherme Maluf. Mas o nome do senhor está, obviamente, sendo ventilado numa composição com o deputado Emanuel Pinheiro para disputar e ganhar a mesa diretora da Assembleia Legislativa, né, para o exercício 2017-2018. Está confirmada essa composição? PSB de um lado, PMDB do outro, Oscar Bezerra aqui, Emanuel Pinheiro ali, um presidente, outro primeiro secretário. Está selado esse acordo? Temos um entendimento num grupo de 9 deputados, que daí tem um segundo grupo de 5, que está se consolidando na mesma intenção de fazer esta composição, de que o nome para presidente é do Emanuel Pinheiro. E dentre o grupo desses 9 deputados, o nome para secretária é de Oscar Bezerra. Então, obviamente, essa questão eleitoral se constrói. Você não tem como definir uma chapa fechando a porta para qualquer possibilidade. Tanto eu como o Emanuel Pinheiro, dentro do grupo dos 9, já colocamos à disposição os 2 cargos. Se não vermos viabilidade da vitória, nós queremos, de repente, compor com a situação, um exemplo. Mas é óbvio que a Assembleia tem condição hoje de ir para a disputa com 2 chapas tranquilamente e ter a oportunidade, os deputados, de repente, escolher o melhor caminho, o que quer realmente, como poder a Assembleia Legislativa. Bem, nós temos aí o deputado Eduardo Botelho e temos o próprio deputado Guilherme Maluf, hoje presidente, que não abre mão, obviamente, de disputar também. Isso, então, quer dizer que nós temos 3 grupos hoje lá, deputado? Isso torna interessante para o nosso grupo. Com 3 grupos hoje, nós temos daí a melhor base, a base mais consolidada, que são esses 9 deputados. Porque se eles dividirem lá, obviamente, nós teremos aí a maioria. Fala-se hoje que o clima de lua de mel entre a Assembleia Legislativa e Executivo acabou. Eu ouvi isso do deputado Wilson Santos, do deputado Emanuel Pinheiro, o deputado Nininho, na tribuna da Casa de Leis, deixou isso também ser transparecido, né? O senhor acredita que o que falta realmente na Assembleia Legislativa é uma mesa diretora que seja mais, vamos dizer assim, mais dura do ponto de vista de não aceitar tudo que vem de cima e saber dizer, opa, para aí, não é por aqui, vamos discutir, isso não está bom. Falta isso hoje na Casa de Leis? Vale ressaltar e explicar para a sociedade mato-grossense de que eu sou da base do governo, do Estado, e tenho me posicionado numa chapa do Emanuel Pinheiro. Não quer dizer de que eu vou para a oposição, não tem nenhum sentido isso aí. Eu continuo da base. A fase da lua de mel realmente acabou, aí o governador sabe disso, mas nós queremos dar condição ao governador de fazer as melhorias e as mudanças que o Estado precisa fazer.
o parlamento forte, consolidado e respeitado pelos outros poderes, obviamente, dá a condição que os deputados merecem ter, que é respeito de todos os outros poderes, principalmente do Executivo. Perfeito. Conversamos nessa manhã e tarde numa entrevista longa, né, com o deputado Oscar Bezerra, do PSB, presidente da CPI das Obras da Copa. Deputado, agradeço a sua participação, né, de ter estado comigo esse tempo todo aqui, acompanhando essas matérias também. E vamos torcer para que tenhamos aí um segundo semestre mais tranquilo, porque pelo jeito haja coração aqui em Mato Grosso, hein, deputado? Eu agradeço a oportunidade, me sinto lisonjeado de estar aqui no seu programa, levando informação ao povo de Mato Grosso. E realmente esperamos um semestre melhor do que foi o primeiro, para que realmente as coisas comecem a acontecer. Deputado Oscar Bezerra tem sido um dos deputados mais atuantes hoje na Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua participação. Viu? Eu agradeço.